Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 5 de abril. Todo mundo já estava mais do que ciente de que Arthur Jorge seria o treinador do Botafogo. E muito se falava sobre a duração do seu contrato, de que iria até dezembro de 2025. Mas até então, o Glorioso não tinha confirmado isso nas suas redes sociais, não tinha tornado oficial, o que mudou na tarde dessa sexta-feira. O treinador português foi confirmado, a sua comissão técnica também foi confirmada e sim, eles vão permanecer no Botafogo até o fim da próxima temporada. Um longo período de trabalho pela frente, um baita desafio logo de saída e a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso, trazendo também os números do profissional até aqui nas 2 temporadas em que ficou à frente da equipe do Braga. Também quero destacar nesse vídeo que Fábio Mathias e Janderson tiveram seus vínculos prorrogados, vão ser valorizados e têm um novo contrato com o Botafogo. O Janderson, eu admito, confesso, não esperava. Mas vamos falar sobre isso aqui, Fogão. Só que antes de mais nada, te peço por gentileza, deixa o seu like, se inscreva no canal e ajude, claro, a gente a alcançar cada vez mais botafoguenses. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Vale destacar que esse daqui é o 4º conteúdo do dia. Muito Botafogo aqui no canal ao longo de toda essa sexta-feira e amanhã, claro, tem mais. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando sobre essa renovação do contrato do Janderson. Ele tinha um contrato até dezembro de 2025, até aqui defendendo as cores do Botafogo. São 40 jogos com 4 gols e 4 assistências. Não são números, portanto, que chamam bastante a atenção, que enchem os olhos. Até aqui, sendo muito sincero, pelo menos no meu ponto de vista, quero saber o seu, o Janderson não apresentou aquilo que seja suficiente para você falar assim: baita acerto da diretoria, renovou com o Janderson, realmente ele tem que ficar no Botafogo vários e vários anos. Pelo menos para mim, não é o caso. O que você pensa sobre isso, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. O Janderson, quando muito, é para ser o terceiro reserva. Mais do que isso, honestamente, não dá. Até aqui não apresentou nível suficiente que nos levasse a pensar de outra maneira. De repente, você pode até emprestar o Janderson para um time da Série B. Por que não? Dessa forma, o atleta pode ganhar rodagem e, quem sabe, buscar uma maior evolução. No Botafogo, ele é o reserva imediato do Tiquinho porque não tem outro jogador para colocar. Essa é a grande verdade. Com a chegada do Igor Jesus na segunda janela, o Janderson tende a perder mais espaço. O que você faria, Fogão? Mantém Janderson até o fim da temporada? Ou, de repente, com a chegada do Igor Jesus, empresta para uma equipe da Série B para ele ter chance de ganhar mais minutos? Quero saber a sua visão sobre isso. E também quero saber a sua visão sobre a permanência de Fábio Mathias. Ele recebeu o convite do Cuiabá para treinar uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. Um baita progresso, certo? Mas o Fábio Mathias acredita no projeto do Botafogo e vai dar esse passo para assumir uma equipe principal na Série A do Campeonato Brasileiro com calma e tranquilidade, o que, na minha opinião, é um baita acerto. Fábio Mathias demonstra potencial, mas ainda não está pronto. E o próprio já havia comentado em outras coletivas, dizendo que amigos que deram esse passo adiante e não conseguiram se firmar, acabaram perdendo esse espaço, perdendo a oportunidade. E o futebol é assim, quando você vê a oportunidade passar e você agarra essa oportunidade, você tem que aproveitar. Se você dá o passo cedo demais, você pode acabar se queimando. E quantos profissionais não passam por isso, não é verdade? O Fábio Mathias vai avançar com calma. Claro que ele pode receber outros convites ao longo desse ano de 24 e, de repente, decidir que está na hora de dar esse passo adiante. Mas, pelo menos por enquanto, permanece no Botafogo e vai trabalhar junto de Arthur Jorge. Inclusive, nessa quinta-feira, Arthur Jorge e sua comissão técnica se reuniram com Fábio Mathias e os membros da comissão técnica que aqui estavam justamente para poder ter essa troca de experiências. Um baita acerto. Algo que, inclusive, a gente falava o tempo inteiro aqui no canal, vocês que acompanham sabem disso. Arthur Jorge tem que beber do conhecimento que o Fábio Mathias adquiriu do elenco nesse período que ele conseguiu recolocar a equipe nos trilhos. É verdade, diante do Júnior Barranquilla, o Fábio Mathias não foi bem. O plano de jogo não funcionou, o treinador adversário deu um nó tático, enfim, ele realmente não foi bem. Mas não é por conta desse resultado negativo que Fábio Mathias deixa de ter o potencial que a gente enxergou nele. É um cara que sabe fazer gestão de grupo, que se comunica bem e certamente ganhando casca, pode vir um dia, por que não, ser o treinador do Botafogo. O contrato do Arthur Jorge, conforme eu disse, vai até dezembro de 25.
E depois disso, será que Fábio Mathias, permanecendo, trabalhando com a comissão técnica do treinador português, depois não pode ser o cara que venha substituir justamente o Arthur Jorge? Ele vai estar no dia a dia dos processos de trabalho. Ele vai entender a metodologia de trabalho. Por que não? Só o tempo vai dizer. Mas, na minha opinião, foi um baita acerto da diretoria e também uma baita decisão do Fábio Mathias. Não vai agora para um time de Série A, continua se desenvolvendo, para que quando for dar esse passo, seja um passo muito acertado. É ou não é verdade? Agora, Fogão, sobre Arthur Jorge. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui são dados estatísticos sobre o treinador. Ele teve 2 temporadas, a segunda incompleta, porque faltando 8 jogos para o fim do Campeonato Português, ele se acertou com o Botafogo, mas ele teve 2 temporadas no Braga, com 99 jogos, ou seja, não foi pouca coisa, viveu bastante situações lá na equipe portuguesa. Em 99 partidas foram 62 vitórias e 14 empates, apenas 23 derrotas. O aproveitamento geral do treinador português por lá foi de 67,3%. Marcou 202 gols, sofreu 122 nessas 99 partidas. Vale destacar ainda que o Braga, nesse período, criou 255 grandes chances e concedeu 198. Nessa segunda temporada, a defesa do Braga não está tão bem assim, mas na temporada 22-23, dos 53 jogos disputados, Arthur Jorge conseguiu fazer com que a equipe passasse 24 sem ser vazado. Ou seja, essa ideia de colocar um rótulo no treinador de que ele não consegue armar um bom sistema defensivo não cabe. É preciso dar tempo ao tempo, é preciso que ele entenda como ele vai armar o time do Botafogo. Não dá pra gente achar que no Botafogo a gente vai ter um ataque que faz gol pra caramba e certamente a nossa defesa não vai funcionar. Eu, sinceramente, não vou colocar esse rótulo no treinador, a gente tem que esperar. Tem que esperar para ver mesmo como vai ser o trabalho dele no Botafogo. E espero, claro, que ele consiga encontrar um baita equilíbrio entre ataque e defesa, que as ideias, o modelo de jogo do treinador consiga ser implementado e que a gente consiga ver resultado mesmo no curto prazo. De repente, não com a exibição que a gente quer ver, né? O Botafogo jogando futebol bacana, ofensivo, em cima dos adversários, mas que o resultado ele possa acontecer para que Arthur Jorge e sua comissão técnica, com participação do Fábio Mathias e do Marcelo Grimaldi, preparador de goleiros, claro que eles consigam gerar resultado para ter paz para trabalhar. É assim que funciona no futebol brasileiro. A gente vai falar aqui de paciência, que é sim necessário ter paciência, que a probabilidade maior é que a gente possa oscilar nesse começo do Arthur Jorge, mas honestamente, resultado é fundamental. O Textor vai respaldar o Arthur Jorge, não tenho nem dúvida em relação a isso, e assim tem que ser. Afinal de contas, ele pagou 10 milhões, 11 milhões de reais para tirar o treinador do Braga. É um baita investimento na contratação de um treinador. Honestamente, nem sei se no futebol brasileiro isso já havia acontecido. Então o Textor vai dar todo o respaldo do mundo para que o Arthur Jorge possa fazer o seu trabalho. E a gente não pode ignorar um fato. É um reset na SAF Botafogo, naquela ideia de construir uma maneira de jogar, o Botafogo Way. O Textor apertou o botão do reset. O Ricardo bem falou sobre isso aqui. E essa é a grande verdade. Por isso mesmo que a gente tem que entender que na cabeça do Textor, esse é um processo que está recomeçando. Muito embora já tenha sido feito muita coisa no Botafogo, mas no quesito construção de um modelo de jogo, nós estamos recomeçando. Mas olha, é um recomeço onde, sinceramente, eu tenho muita esperança. Esse é o sentimento que está dentro do meu coração nesse momento. Esperança. Esperança que a gente possa ver o Botafogo evoluir, esperança que a gente possa ter um Botafogo competitivo, esperança de que o trabalho do Arthur Jorge ao longo desses 2 anos de contrato dê super certo. É um cara capaz, pelo que eu pude estudar do treinador, indo muito além dos números frios, é um cara que tem o conhecimento necessário para poder implementar aquilo que Textor deseja para a SAF Botafogo. O modelo de jogo que o Textor pensa ser o ideal para o Botafogo. Um modelo propositivo de um time que joga em cima dos adversários, que consegue gerar muita dificuldade para os seus adversários. Arthur Jorge tem capacidade para fazer isso. Mas isso, claro, não acontece assim, no estalar de dedos. Simplesmente não funciona dessa maneira. Claro, como se trata de futebol, a gente pode ter sim o encaixe muito rápido. Mas se não acontecer esse encaixe rápido, que a gente tenha a tranquilidade, mesmo nos momentos mais difíceis, de respaldar e seguir apoiando. Porque o Textor não vai pensar em demissão do treinador e ele está certo. A gente tem que seguir em frente, porque temos que aprender com os nossos próprios erros.
durante o período da SAF, inclusive. O que você pensa sobre a chegada do Arthur Jorge, Fogão? Tá esperançoso também? Que outro sentimento a chegada do treinador e o anúncio do treinador te leva a ter? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, nesse sábado eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Uma ótima sexta-feira para você. E claro, deixa seu like, se inscreva. Tamo junto e até amanhã.